Deus, verdadeiramente, estes servos dirigem-se a ti, suplicando a teu reino de misericórdia. Verdadeiramente, são atraídos por tua santidade e ardem com a chama do teu amor. Buscam confirmação de teu reino maravilhoso e esperam atingir teu domínio celestial. Verdadeiramente, almejam a descida de tuas dádivas e a iluminação do sol da realidade. Ó Senhor, torna-os lâmpadas radiantes, sinais misericordiosos, árvores frutíferas e estrelas resplandecentes, que se distingam em teu serviço e se unam a ti pelos laços do teu amor, aspirando à luz da tua mercê. Ó Senhor, faze os sinais que guiem, estandarte de teu reino imortal, ondas do mar da tua misericórdia, espelhos que reflitam a luz da tua majestade. Em verdade, és o magnânimo. Em verdade, és o clemente. Em verdade, és o precioso, o bem-amado. Queridos amigos Barrais do Brasil, vamos receber carinhosamente a nossa secretária nacional, a senhora Lise Cavalcante. Lise, a sala está com você agora. Uma boa noite a todos. Boa noite. A Assembleia Nacional do Brasil está muito feliz com a resposta da comunidade brasileira. O número de inscritos realmente superou todas as expectativas. A gente tinha até hoje, início da tarde, tipo 260 pessoas inscritas. Tudo bem, a gente sabe que alguns podem ter tido dificuldade de entrar até agora, mas muitos dos amigos estão assistindo junto. A gente tem assembleias locais inteiras assistindo juntos. Isso é um sinal muito, muito positivo. Positivo de resposta para a Assembleia Nacional, mas, acima de tudo, positivo da consciência que os amigos estão mostrando em relação à importância do tema e a disposição de todo mundo se envolver, se engajar bastante mesmo, para que a gente tenha uma celebração única na nossa história. Então, muito obrigada a todos estarem aqui. A nossa apresentação hoje à noite, ela constar de uma apresentação PowerPoint primeiro, e depois a gente abre para conversas com vocês, ou melhor, para vocês eventualmente fazerem comentários e perguntas, e a gente vai tentar responder na medida do possível, tá? Então, vou puxar, foi, um slide. Chegamos no segundo, tomara que ele fique quieto aí, tá, gente? Vamos lá. Então, esse é um outro texto de Bahá'u'lláh que fala sobre a grandeza desse dia que a gente estava dizendo, né? Porque é muito importante lembrar que o tempo inteiro a Casa de Justiça está falando que, embora em um ano a gente celebre o bicentenário de um dos manifestantes de Deus, mas as celebrações devem envolver a vinda dos dois. Aqueles são 2 dias consecutivos, a gente lembra da vinda dos dois, do período dos dois. Então, esse ano a gente está celebrando prioritariamente o bicentenário do nascimento de Bahá'u'lláh, mas também já estamos em sintonia, né, nesse período de 2 anos até o bicentenário do nascimento do Bá. Então, nesse texto, Bahá'u'lláh diz: o mundo da existência brilha neste dia com o resplendor desta revelação divina. Todas as coisas criadas elogiam sua graça salvadora e lhe cantam louvores. O universo está envolvido num êxtase de júbilo e alegria, o mais grandioso dia de Deus. Feliz aquele que tenha vivido para ver este dia e reconhecido o seu grau. Antes de iniciar aqui a conversa com vocês, eu estava pensando no privilégio que a gente tem de estar aqui, nesse momento da história da humanidade,
celebrando 200 anos do nascimento de Bahá'u'lláh. Não dava para imaginar isso anos atrás, embora já tenha nascido em família Bahá'í, de que ia ter essa oportunidade, ia ter esse privilégio. E aqueles que tiveram a oportunidade ímpar de estar na inauguração do templo no Chile, dá para a gente sentir um vislumbre do que é esse momento que a gente está agora. Pela conexão que tinha entre a construção do templo, o sentimento, a atitude de adoração e serviço, e a construção de comunidade ao mesmo tempo. O espírito de alegria, de energia que tinha lá. E eu lembro de ter escutado que membros da Casa de Justiça falaram que aquela primeira manhã da abertura da conferência, aquele espírito que estava lá, aquela representatividade artística, cultural, é exatamente isso que se espera das celebrações dos bicentenários. Então, a gente tem que puxar dali e se inspirar ali. Okay. Na mensagem de 29 de dezembro de 2015, então a Casa de Justiça anuncia a comemoração desses bicentenários, né? E a conexão com a nossa celebração normal dos dias sagrados. Nesse trecho da mensagem que vocês estão vendo, a Casa de Justiça fala que quando a gente celebra os dias sagrados, quando a gente, todas as celebrações condignas, aquele espírito, aquele sentimento de conexão que a gente tem com o sagrado, são verdadeiras expressões de amor por aquelas figuras sagradas cujas vidas e missões são lembradas. E esse momento faz vibrar o coração de cada um e enche nossas almas de admiração e encantamento. Esses são os sentimentos que a gente deve estar despertando em cada amigo. Essa conferência ela foi convocada prioritariamente para os membros das assembleias locais. Muitos amigos de várias partes do Brasil, de comunidades pequenas que ainda não têm assembleias locais, ficaram meio entristecidos de não poder participar. Mas a razão é o papel singular que as assembleias locais têm nessa celebração, nesse momento. O papel de gerar uma energia na sua comunidade, uma transformação realmente, para ter a maior de todas as festas que a gente pudesse imaginar. Para que a gente pudesse caminhar daqui até lá, num processo de construção de comunidade, de realização de ações que sejam verdadeiros presentes. Então, naquela mensagem, a Casa de Justiça ainda fala nessa segunda parte em amarelo, mais embaixo, que esses gloriosos festivais serão oportunidades para os Bahá'ís de todos os lugares atraírem o maior número possível de crentes, suas famílias, amigos, colaboradores, bem como outras pessoas da sociedade. E para todo mundo junto poder comemorar o momento incomparável na criação. O momento em que este ser criado por Deus e que nos foi presenteado veio ao mundo. Então, esse é o objetivo central. E a gente vai avançar um pouquinho. Ok. Quando a Casa de Justiça nos deu esse chamado dessa celebração, na hora todo mundo, né, veio na cabeça, surgiu essas perguntas. Mas onde que a gente tem que comemorar? Vai ser uma festona nacional, uma festona regional? Vai ser em cada comunidade? Como que a gente deveria fazer essa comemoração? E ainda mais importante, como que a gente se preparava para essa celebração? Então, a Casa de Justiça nos deu um presente, né, o ano passado, em maio do ano passado, mandou uma mensagem dirigida às Assembleias Nacionais, mas que foi compartilhada com toda a comunidade nacional, com as assembleias locais, conselhos, membros do corpo auxiliar. Logo em julho, a gente recebeu em final de maio, e em julho, pouco menos de 2 meses depois, essa mensagem foi compartilhada. Já falo, por qualquer razão, sua assembleia local essa mensagem aí na mão, cada um de vocês, 9 membros, não está com essa mensagem na mão, por favor, solicite do Conselho, solicite da Assembleia Nacional, porque é fundamental.
A gente selecionou alguns poucos trechos para que a gente possa dar uma olhada aqui juntos, mas a ideia é que vocês possam se debruçar com bastante calma sobre todo o teor da mensagem, tá? Então, a Casa de Justiça fala nessa mensagem que ela espera que os amigos atinjam um recorte da sociedade o mais amplo possível e a todos aqueles com quem partilham uma conexão, quer seja através de laços familiares ou de interesse comum, no trabalho ou campo de estudo, relações de vizinhança ou meramente conhecidos casuais. Veja bem, não é simplesmente um pequeno círculo de pessoas com quem eu tenho que falar sobre a vinda de Bahá'u'lláh e sobre essa comemoração. Olha os termos que a Casa de Justiça usa aí. Todo mundo da minha família, todo mundo com quem eu tenho qualquer interesse comum, meus colegas de trabalho, colegas no campo de estudo, com quem a gente estuda junto, meus vizinhos, até conhecidos casuais. Então, aqui fica o primeiro pedido. Quando a gente acabar aqui nossa conversa hoje à noite, pega um pedaço de papel, uma caneta e faz um exercício. Começa a listar quem são seus familiares. Pelo menos um número, chuta um número, se tem 20, 30 parentes, lista lá. Mas depois você tem que botar nome, não basta número não. Começa a listar quantos colegas de trabalho você tem, lista um por um desses itens que a Casa de Justiça indicou. Imagina o tamanho do universo de pessoas que está aí, ao nosso alcance, ansiando escutar sobre Bahá'u'lláh, de que a gente convide para celebrar junto com a gente o nascimento de Bahá'u'lláh. Então, esse exercício é muito importante que as assembleias locais conduzam nas suas comunidades. Ajudar os amigos a identificar as pessoas com quem eles devem entrar em contato, a quem eles devem convidar para se engajar nesse processo de construção de comunidade, de transformação do mundo que a gente está vivenciando. Bom, no segundo parágrafo, a gente vê que a Casa de Justiça destaca que o centro das atividades para os bicentenários deve ser o âmbito local. A Assembleia Nacional deu muita atenção a isso, tanto que não previu assim, nenhuma outra grande celebração, e sim reforçar isso junto a cada comunidade. Se você mora numa comunidadezinha muito pequenininha, que não tem ainda atividade, que você, sei lá, está iniciando as coisas e talvez só tenha 5, 6, 10 amigos, tudo bem, fica a seu critério. Você pode escolher ir para uma comunidade maior ou pode celebrar lá. Mas pensa bem, com essa orientação que a Casa de Justiça deu no parágrafo anterior, será que você não consegue convidar e reunir um grupo de 20, de 30 amigos para celebrar junto com você? Eu acho que consegue. Eu acho que a Assembleia Nacional também tem esse sentimento, de que vai ter celebração para tudo quanto é lugar. Vai ser focos de luz, vai ser o canto da oração entoado para todo lado. Bom, mas mais para o final desse parágrafo, a Casa de Justiça fala que os amigos irão encontrar maneiras criativas para honrar as manifestações gêmeas. Ela pontua isso em especial. Então, não é a mesma celebração que nós fizemos em todos os outros anos. É algo diferente. É algo novo, digno, que honre os manifestantes, mas é algo para a gente dar atenção a isso, explorar isso. Em seguida, a Casa de Justiça fala que a característica mais marcante desses bicentenários será um florescimento tremendo de atividade por Bahá'ís e por seus amigos nas comunidades locais. Amigos, quando a gente está falando da celebração dos bicentenários, a gente deve pensar, como se a gente tivesse duas frentes de ação, que se encaixam, que se complementam e se integram. Uma diz respeito, talvez, à festividade em si, ao programa, e como a gente prepara para isso, ou, sei lá, o convite, a divulgação na mídia, a gente vai ver mais na frente. Mas o outro aspecto
é todo o florescimento dessas atividades nas comunidades que tem que se desenvolver daqui até lá. A gente não pode chegar nessa festa do aniversário de Bahá'u'lláh com a mesma roupa que a gente está usando hoje. Tem que ser uma roupa de vitórias. Tem que ser uma roupa de muito mais pessoas que estejam abraçando essa meta de construção de comunidade, de muitas novas atividades surgindo. Essa é a melhor maneira da gente chegar lá nessa festa, da gente se preparar para isso, né? Novamente, a casa, então, destaca que a celebração deve envolver os 2 aniversários gêmeos, né? Então, a gente está falando... E, então, a Casa Justiça fala que os eventos podem estender-se pela duração dos 2 dias. Existem muitas maneiras de entender isso. A gente pode imaginar que é tipo festa cigana, alguma coisa assim, que é festa os 2 dias inteiros, ou pode ser uma série de outras atividades. Depois, lá na frente, a gente comenta mais um pouco sobre isso, como podem ter lindas atividades, pequenas atividades, como um universo de velas acesas durante esses 2 dias. Bom, a Casa Justiça fala que no coração dessas atividades tem que ter um esforço orquestrado. É legal a palavra orquestrado, porque é o que dá a harmonia e a música quando a gente tem uma série de instrumentos, não é cada um para um lado, né? Para a gente poder transmitir a compreensão do que significa para a humanidade, não é só para os Bahá'ís, que esses 2 luminares tenham se levantado sucessivamente acima do horizonte do mundo. Para isso, a Casa Justiça fala que as comemorações devem ter diferentes formas, em diferentes contextos, devem ter milhares de expressões artísticas e culturais, e aí dá uma série de exemplos, e que as celebrações devem ser amplamente disseminadas, e tudo isso garantindo que elas sejam edificantes e reverentes. Alegria não é um antônimo de reverência. Bom, uma coisa especial que a Casa Justiça fala aqui também é que talvez mais do que a festa em si, o que realmente pode despertar o coração das pessoas, dos amigos, é quando elas sentirem como adoração e serviço significativo estão entrelaçados no tecido da vida comunitária. Ou seja, todo o trabalho de construção de comunidade tem que estar numa tal energia, numa tal vibração, que isso é que verdadeiramente vai conquistar as pessoas, né? Essas 2 celebrações desses bicentenários, agora, 2017, 2019, vai acender um espírito de devotado esforço em todos os crentes. Isso a Casa Justiça está nos dizendo, sem dúvida vai acontecer. Cabe, então, às assembleias locais alimentarem esse fogo e intensificarem esse fogo. Bom, a Casa Justiça fala de 2 períodos. Um período que antecede a comemoração do bicentenário do nascimento de Bahá'u'lláh. Amigos, quando a Casa Justiça mandou a mensagem, faltavam 6 ciclos, aqui 6 ciclos. Agora, só faltam 2 ciclos e um pouquinho. Tá? 200 dias apenas que a gente tem para correr atrás para conquistar essas vitórias. Ela disse que os passos que a gente desce agora, né, vai determinar as vitórias do plano de 5 anos, que vai determinar as realizações que todos vamos conquistar. Essa é a primeira etapa. E a segunda etapa, ainda mais forte que vai acontecer, é entre o bicentenário nascimento de Bahá'u'lláh e o do Baba. Vamos focar agora na etapa que a gente está. E realmente fazer acontecer, fazer essa energia permear o país inteiro. Bom, finalmente a Casa de Justiça vai concluindo dizendo que vocês possam incutir em suas respectivas comunidades a importância da aproximação desses festivais. O que cada assembleia local, cada comunidade fez nesse sentido até agora? Como tem incutido
em sua comunidade, em cada amigo, cada crente, cada pessoa que já está próxima da fé, participando das atividades, a importância da aproximação desses festivais. O quanto mais a gente fizer isso, mais e mais soldados a gente vai ter para tocar a trombeta aí e anunciar. Então, algumas perguntas que surgem para a gente, que depois eu acho que eu pulei. Não. Bom, que surgem para a gente depois de ler a mensagem, estudar a mensagem, algumas série de perguntas que a gente tem. Como podemos assegurar que a adoração e serviço significativo estejam entrelaçados no tecido da vida coletiva de nossa comunidade? Como podemos assegurar que cada um dos bicentenários, sem dúvida, esteja acendendo um espírito de devotado esforço que permeará todos os nobres empreendimentos dos amigos? O Corpo Supremo afirma que os passos dados durante estes meses e as realizações que advirão como resultado constituirão uma oferenda de ardente entregue coletivamente àquele que é o unificador do mundo. Quais são os passos que estamos dando? O que mais pode ser feito? Como este caminhar pode ser intensificado? Não está nesse slide. Bom, vamos avançar para outra. É porque eu vejo só uma parte do slide, gente. Desculpa aí. Então, essa série de perguntas que a gente está aqui, vou botar mais um aqui para ver. Essa série de perguntas aqui, essa apresentação como um todo, o PowerPoint, a Assembleia Nacional pode compartilhar depois para que vocês tenham a oportunidade de refletir sobre essas perguntas, construir essas outras tantas perguntas também, tá bom? Por isso que a gente só está lendo e não está tentando, obviamente, responder, porque essas não são perguntas que a Assembleia Nacional vai responder para cada comunidade. É cada comunidade que vai encontrar suas próprias respostas, né? Então, nesse aqui, quais são as implicações da frase: a característica mais marcante desses bicentenários será um florescimento tremendo de atividades por Bahá'ís e seus amigos nas comunidades locais? Como cada celebração pode abranger os 2 aniversários gêmeos? O que precisa ser feito para estender os eventos por toda a duração dos 2 dias? De que modo encorajamos e coordenamos uma miríade de expressões artísticas, diferentes de celebração em diferentes contextos, que transmitirão de modo edificante e reverente a compreensão de que significa para a humanidade que esses 2 luminares tenham se levantado sucessivamente acima do horizonte do mundo? Essas são as perguntas que eu tinha lido antes? Acho que era, né? Bom, a gente vai continuando, vamos avançando, tá bom? Essa eu já li, né? Eu estou com a ajuda aqui, vocês estão vendo. Então, nesse contexto todo, a gente pensar qual que é exatamente o papel da Assembleia Local nesse caminhar. Quais ações a Assembleia Local implementará em sua comunidade, estabelecendo um cronograma, mês a mês, até outubro. Não dá para pensar que é longe isso. É amanhã. E se a gente não fizer alguma coisa assim, muito claro, nesse mês a gente vai mobilizar essas pessoas. Essas pessoas vão mobilizar outras tantas. Nesse mês, essas pessoas deverão conversar com essas pessoas. Esperamos incentivar as missionárias das comunidades, visitas aos lugares para estudar essa mensagem. Quantas comunidades, quantas assembleias locais tiveram a chance de estudar essa mensagem da Casa Justiça? Quantas comunidades tiveram a chance de estudar essa mensagem da Casa Justiça? Então, essas são algumas medidas que a Assembleia Local deve estar pensando, né? Então, como que a Assembleia Local vai mobilizar sua inteira comunidade Bahá'í e sua comunidade de interesse atual? Todos aqueles amigos que ainda não são Bahá'ís, mas que participam das atividades, né? Como a Assembleia Local vai acompanhar de perto a evolução de cada uma dessas ações? Não basta ter ideia, soltar a ideia e depois esperar o resultado. Tem que ser acompanhado realmente, regularmente. Bom, então, surgiu um monte de perguntas que aí a gente listou. E aí, como que a gente tenta responder?
O Centro Mundial, na sua generosidade, mandou para a gente o boletim de reflexões sobre o crescimento número 37. Amigos, é para estudar e se deliciar com esse boletim. São histórias lindas, tá? Nesse boletim, a Casa Justiça faz a introdução, né? O foco que ela dá no boletim é como as comunidades, logo que receberam a mensagem, começaram a se preparar. E o que elas sentiram que elas tinham que fazer? Se mobilizar para a ação. Então, todo o processo estimulou os crentes à ação para a realização das metas do plano de 5 anos. E eles se empenharam, e eles viram as celebrações do aniversário de Baha'u'lláh e do Baba o ano passado como oportunidade, alguns falaram assim, oportunidade de ensaio para o que deveria acontecer esse ano. São lindas as histórias, tem de várias partes do mundo, tem da África, da Ásia, da Europa. Então, aqui a gente selecionou algumas pequenas passagens, mas realmente é bom ir lá e estudar a fundo, né, sobre cada uma das músicas. Eu sei que a letra está pequenininha aí, perdeu formatação, desculpa aí, mas não dava para mexer mais. No Canadá, em Calgary, foi uma coisa muito bonita, a conexão dessa comunidade com a inauguração do Templo Mãe da América do Sul. Eles souberam que a Assembleia Nacional do Chile tinha convocado a todos os amigos que estavam indo para aquela celebração para que tivessem conversas significativas com pelo menos 10 pessoas cada um lá. Então, eles levaram isso para a sua comunidade, esse mesmo espírito. E aí eles decidiram que todo mundo na sua comunidade também tinha que conversar com outras 10 pessoas, né? E que essa missão de conversar com outras 10 pessoas não era só uma missão dos barrais locais, dos 200 barrais locais. Dos barrais locais, mas também dos 200 amigos que participavam das atividades centrais. Então, eles rapidamente expandiram essa rede, atingindo aí milhares de pessoas com esse espírito. Bom, no Kosovo, né? Primeira coisa que dizer que esse relato que tem aqui foi de uma reunião que aconteceu lá que envolveu uns 3 países. Era Kosovo, Albânia e mais um que eu não lembro agora. Lá nessa reunião envolvendo, tinham 40 pessoas só. Essas 40 pessoas se imbuíram de tal espírito que resolveram se comprometer com uma meta para abençoar da beleza. Não é uma meta para a Assembleia Local, não é uma meta para a Assembleia Nacional, é uma meta para o nosso bem-amado. Cada um deles decidiu que iria falar com pelo menos 95 pessoas. Gente, com isso, aquele grupinho de 40 pessoas estimavam atingir 2.850 pessoas. Olha o poder que cada alma tem. É muito. É só estar imbuído de amor, de vontade verdadeira de servir ao bem-amado. Bom, outro relato agora é na Índia, né? E Índia tem vários relatos, né? Mas não dá para selecionar tudo que aconteceu lá. O mais especial, eu achei, assim, dos relatos da Índia, é que em vários lugares, foi o cuidado com que eles pensaram na forma do convite, como eles fizeram o convite. Em alguns lugares, eles fizeram o convite à mão e ofereceram o convite para a celebração do aniversário de Baha'u'lláh, Babi, junto com lâmpadas decoradas especialmente, que faz parte da cultura. Teve um outro lugar que eles paravam pratos especiais adornados com flores e frutas e doces. E aí o convite ia ali. E essa era a maneira como que eles entregavam. O resultado dessa reverência, desse cuidado que eles tiveram, é que vários amigos, sinal de respeito, de acordo com a cultura deles, também tiravam seus sapatos para poder receber o convite. Olha a maneira, um convite desse, como é que você não vai querer fazer de tudo para participar, para se envolver, né? É algo realmente, assim, muito, muito especial, que fez muita diferença. Mas os relatos avançam, são
muito lindos, que não dá para a gente compartilhar agora, mas eles foram sistemáticos. Não só foram, assim, bonitos na forma do convite, mas eles pensaram em cada família, eles planejaram equipes de ensino, tudo bem coordenado e planejado para poder celebrar juntos. E uma coisa bem especial que tem aí no final é que eles, cada família que eles visitavam, eles pediram que indicasse um horário onde eles gostariam de sediar uma reunião devocional em honra abençoada beleza. Isso é uma celebração 2 dias inteiros. Imagina, todas as casas realizando reuniões devocionais durante aqueles 2 dias. Olha que espírito, que transformação no caráter devocional da comunidade vai acontecer. Na Tanzânia, né? A Tanzânia, eles começaram listando tudo o que eles tinham, né? E o que eles gostariam de alcançar. Eles definiram uma meta de alcançar 1.000 pré-jovens e estreitar os laços de amizade com pelo menos 400 pais. Olha que lindo! Alcançar 1.000 pré-jovens, o poder de transformação de uma realidade social e espiritual que os pré-jovens têm é ímpar. Eles também traçaram metas para a saúde de crianças, para o ciclo de estudos e para os familiares desses, para todo mundo. Então, eles decidiram convidar 1.000 amigos, né, a ter mais de 1.000 amigos envolvidos em união devocional. Então, vocês veem que o espírito aqui não era simplesmente aonde ia ser a festa, o que ia servir de comida, ou que oração ia ser feita. Essas coisas são importantes também, devem ser pensadas com cuidado ao longo do tempo. Mas, acima de tudo, era que presente vamos levar. Esse que era o espírito. E esse é o grande espírito, é essa transformação das comunidades, essa movimentação toda acontecendo. Bom, uma coisa, o próximo slide, coisa muito legal da comunidade lá da Tanzânia, e por isso é a única que tem 2 slides. Eles fizeram uma série de perguntas que eles começaram a consultar. Como podemos sustentar relacionamentos e conexões com novos amigos, tanto antes como depois dos aniversários? É muito bacana a visão de processo deles e de continuidade. Como podemos encorajar e maximizar a participação não somente nas celebrações dos dias sagrados, mas também em todas as outras atividades e eventos da comunidade? Ou seja, verdadeiramente envolver na vida comunitária, né? Quais são os elementos do programa de um dia sagrado que captarão e transmitirão a compreensão do que significa para a humanidade que esses 2 luminares tenham se levantado sucessivamente acima do horizonte do mundo? Então, essas foram perguntas que essa comunidade identificou. Certamente, sua comunidade vai identificar outras tantas perguntas e juntos vocês vão encontrar respostas. Bom, aqui tem um instrumento, né, que foi elaborado pela editora Bahá'í do Brasil para nos ajudar nessas conversas significativas. Nessas visitas, onde a gente vai compartilhar sobre a vida de Bahá'u'lláh e poder oferecer presentes para essas pessoas. Esse livreto, ele foi baseado no mesmo texto do livro que foi preparado pelo Centro Mundial para a ocasião do centenário da ascensão de Bahá'u'lláh. Então, ele foi só adaptado, digamos assim, para a circunstância atual. Ele tá à venda, agora a gente já começar a fazer as encomendas junto à editora, e vai estar disponível para entrega na Convenção Nacional. Então, se os amigos pedirem uma grande quantidade agora, começarem já a pedir para a editora, podem já solicitar a seus amigos que vão para a convenção, que tragam e economizem o frete. Então, os custos desse livreto. No mínimo, uma comunidade vai querer pedir 100 exemplares dele, porque é para a gente falar com um grande número de pessoas. Se cada pacote de 100 que peça, baixa o custo. E aí o livreto cai o valor para R$ 1,74. Um livreto lindo desse, com essa capa linda, com esse conteúdo,
Para a gente que é tímido, que vai facilitar a nossa vida para falar sobre Barra Rolar, para conversar com o outro, é uma oportunidade de ouro. Então, aí está o site da editora, que vocês também têm. Bom, amigos, era isso por hoje. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, e aí a gente pode ir conversando. Voltei? Agora? Estão me ouvindo de novo? Então, ótimo. É para dar tempo de eu beber água, tá? Então, a gente estava falando sobre atividade nacional, mas acho que eu já expliquei que o foco vai ser no nível local. Sobre modelos de convites, realmente, então, como eu disse, a Assembleia Nacional não está pretendendo lançar isso, não. Isso é uma coisa realmente de cada comunidade local, mas vocês também podem trazer entre as comunidades aqui, se vocês tiverem. Mas é muito interessante uma coisa que falaram sobre a conexão desses convites com a cultura. Veja, algumas regiões têm, por exemplo, uma forte influência afro, e essa coisa do adornar, das flores, ela vai calar fundo. Então, como que cada um vai fazer, vai variar um pouco de cada comunidade, como que vai atingir. Mas eu tenho certeza que vai ser um festival de criatividade, vai ser muito bacana se vocês puderem compartilhar também com a Assembleia Nacional, de repente a gente, sei lá, a Assembleia Nacional pode eventualmente fazer uma outra conferência posterior e fazer comentários e avaliação. Uma coisa legal também da gente ressaltar é que o Centro Mundial está criando um site, não sei muito como é que chama, onde as celebrações do mundo inteiro, imagens dessas celebrações, vão estar sendo compartilhadas. Porque essa energia de estar o mundo inteiro, para tudo quanto é lugar, comunidades rurais, aldeias, grandes centros urbanos, tudo celebrando, isso está sendo registrado. Agora, oportunamente, a Casa da Justiça vai nos orientar sobre o assunto. Por enquanto, é só expectativa. Tá bom? Sim, claro que o convite pode ser feito desde já. É para fazer. É a partir de agora, quando você terminar, sair aí, vai lá, conversa com o porteiro, conversa com o seu vizinho do lado, conta para ele que a gente vai ter uma grande celebração e fala sobre quem foi Barra Rolar, que é o mais importante. No ano 92, no ano santo, a Casa Justiça disse que a gente tinha que blasonar o nome de Barra Rolar. Então, essa que é a ideia. O nome de Barra Rolar tem que ecoar, porque é uma palavra doce, de grande potência, que vai ecoar no coração de cada um. Por favor, cada vez que vocês estiverem pensando, elaborando, tomando iniciativas, compartilhem com a Assembleia Nacional. Sobrecarreguem a caixa de e-mail da Assembleia Nacional, dos seus conselhos regionais, relatando tudo que vocês estão fazendo, para que a gente possa compartilhar com outras ideias, possa soltar notícias ao longo, pelas cartas 19 dias ou outros meios de comunicação, para ir gerando essa motivação e essa energia, às vezes fotos e ações que vocês têm, que vocês possam soltar também nos meios, nas redes sociais. Tudo isso vai gerando uma comunicação, né? Então, o livreto, né? O livreto, só para explicar um pouquinho melhor. No Ano Santo, a Casa de Justiça lançou um documento sobre Barra Rolar. Esse texto, ele sofreu uma adaptaçãozinha para a nossa realidade da agora, que é aniversário, não é ascensão, e foi revisado, tal, a tradução, o conteúdo, então foi lançado esse livreto. Esse livreto, a ideia não é você receber para você guardar uma coleção em casa. É para você ter um seu de memória, mas para você presentear esse livreto ao maior número possível de pessoas. Relembrando, o valor é bem em conta. Se você comprar, a comunidade comprar um lote de 100 ou mais, o valor do livreto cai a R$ 1,74. Então, mais frete. Por isso que a gente está sugerindo que peçam desde agora, para que possam aproveitar a Convenção Nacional. Penso que sim, eu acho que o PowerPoint, como ele só contém basicamente os textos e as guias, eu acho que seria interessante, sim, a gente compartilhar, a gente pode mandar por e-mail, talvez a Secretaria Nacional, de repente, amanhã, tira novamente com todas as assembleias locais essa apresentação, com a mensagem da Casa Justiça, com o boletim de reflexões, para que vocês tenham o kit completo.
e possam, assim, ajudar vocês nas suas consultas, né? Eu estou com um festival de papeizinhos aqui das perguntas que vocês fazem, tá? É muito importante essa questão do elemento cultural. A celebração deve ter a cara do povo da sua cidade. Ela deve ter a cara da cultura da sua cidade. Há anos atrás, o Centro Mundial, o Centro Internacional de Ensino, lançou uma mensagem que falava sobre ensino a comunidades rurais, que falava sobre a gente identificar o sagrado no coração de cada cultura. Então, pensa qual que é o sagrado no coração da cultura onde você mora, e aí identifica como esses elementos podem ser aproveitados nessas celebrações, na maneira como a gente faz o convite. Mídia social, turma, eu não tenho muito agora como responder, mas vocês sabem que a gente tem uma página no Facebook da Comunidade Bahá'í, a gente tem um site, vamos tentar aproveitar da melhor forma possível. A Assembleia Nacional vai estar relançando o Bahá'í Brasil online, agora em breve, esperamos que talvez após a Convenção Nacional no mês de maio a gente consiga uma edição. Então, o grupo responsável está sendo reformulado, né? Mas vocês sintam-se à vontade para contribuir, para dar ideias e para criar e construir essas coisas também, né? Vai sair também um site sobre o Bahá'u'lláh em português. Oportunamente a gente divulga, tá bom? Tem aqui uma sugestão da Assembleia Nacional desenvolver um vídeo curto sobre isso. Vamos levar a sugestão dos amigos. Material para mídia. Sim, a gente vai estar acionando algumas pessoas que têm mais essa habilidade para que possam redigir alguma coisa em termos de press release para ajudar vocês. Assim, a Assembleia Nacional vai estar apoiando nesse sentido através com a ajuda da SAS, né? Mas se vocês também têm alguma coisa assim, podem contribuir, por favor. Qualquer contribuição é super bem-vinda, né? Se as comunidades locais podem ter interação sobre a celebração, mas claro, mas isso até já é uma coisa comum, corriqueira. Hoje em dia a gente vê no WhatsApp da vida, no Facebook, todo mundo está conectado e troca figurinhas, e um compartilha modelos de apresentações, modelos de convite, vocês ficam totalmente livres, obviamente, sobre isso. Então, sobre aluguel de teatros para celebração. Onde vai ser a celebração, como vai ser a celebração, cada comunidade local tem que decidir. É interessante pensar com bastante prós e contras sempre. De você ter uma grande festa ou você ter várias festas menores. Ou talvez os dois, ter uma grande festa e celebrações menores que favoreçam uma participação maior de pessoas. Eu queria só compartilhar uma coisa com vocês. Uma celebração digna, feita com excelência, não quer dizer necessariamente altíssimo custo de recursos do centro. Em uma comunidade nacional, uma comunidade local, ano passado, para a celebração, eu acho que era aniversário de Bahá'u'lláh, decidiu que tinha uma cota, que a Assembleia Local tinha designado uma verba, um montante para essa celebração. E aí essa comunidade, esse setor da comunidade, consultou com a Assembleia Local e perguntou que se eles conseguirem a colaboração de todos, reduzir ao máximo os custos da festa, se o restante do valor poderia ser doado aos fundos, daquilo que a Assembleia Local havia oferecido. E assim foi feito, doado ao Fundo Nacional. Então, não estamos querendo reduzir a importância do evento, nem a importância de ser uma celebração maravilhosa. Mas tudo deve ser pesado com bastante carinho, sempre pensando no que Abdu'l-Bahá faria, o que vai trazer ainda mais alegria ao coração do nosso bem-amado. Olha, tem uma pergunta aqui, bacana a pergunta. Como a Assembleia Local pode criar espaços de reflexão e devoção em comunidades pequenas em que os membros já fazem tantas coisas? Honestamente, a comunidade vai ter que responder junto. Não tem como, daqui da sede nacional, a gente dar essa resposta para uma comunidade. Esse espírito pode ser
está sendo gerado. Vocês podem aproveitar melhor as oportunidades e unir determinadas coisas. Mas a pergunta nem é essa. A pergunta é, não importa o tamanho da comunidade, você vai permitir que sua comunidade perca essa grande oportunidade? Eu acho que é. Você vai permitir que qualquer dos amigos seja privado dessa grande oportunidade de celebrar juntos? Deixa eu ver. Mais. Podemos divulgar em outdoors, adesivos em carros, etc. Uau! Por que não? Contanto que lembre sempre o que a Cássia está dizendo. Tudo que a gente for fazer tem alguns critérios. Que seja digno, que seja edificante, que tenha reverência. Então, vocês pensam, observam, olham, quiserem consultar especialistas, a gente tem alguns amigos na comunidade nacional. Se quiserem compartilhar antes, tá bom? À disposição para uma consulta. Mas esse sempre é o parâmetro, tá? Que a gente tem que estar avaliando. Se as autoridades vão ser envolvidas, né? Depende das relações que você constrói na sua comunidade. Se você constrói relações com as autoridades, por que não vai convidá-los? Claro que deve convidá-los. Deve também dar a eles a oportunidade, como qualquer outro cidadão da sua comunidade, de celebrar. Até mesmo se você tem relações tão boas numa comunidade, que você tem um deputado que queira fazer um pronunciamento, alguma coisa assim, é bem-vindo. É claro que é bem-vindo. Depende realmente de como que vocês constroem isso. Ok, tem uma sugestão que a gente pode ter uma outra conferência em que os amigos possam enviar perguntas anteriormente. Até seria mais fácil, honestamente, porque responder as perguntas na última hora dá um frio na barriga. Mas, em todo caso, eu vou compartilhar com a Assembleia Nacional a sugestão e, se ela achar interessante, a gente cria a oportunidade de ter uma outra conferência, talvez uma outra pessoa, para vocês não cansarem da minha cara. Faltou alguma pergunta? Deixa eu ver. Eu acho que cobri as perguntas de vocês até agora. Ok. Será que devemos desenvolver ações mais proclamativas ou de consolidação? Como envolver a vizinhança na comemoração? Como aproveitar os talentos e habilidades de todos os membros da comunidade? Ó, Júlia, aí não vale, porque são 3 em 1, não é uma pergunta só. A primeira coisa, nós não estamos falando nem de proclamação, de consolidação, não estamos falando de ensino. Conversa significativa é ensino da causa. Falar da pessoa de Bahá'u'lláh é ensino direto da causa. O conceito de você dizer claramente não só a verdade dos seus ensinamentos, mas quem trouxe esses ensinamentos, o manifestante de Deus para o dia de hoje. Então, essa é a oportunidade. O que se espera, honestamente, é que a gente pense agora, tá, amanhã eu já sei, de cara, eu posso falar com 5 pessoas, com fulano. Muito bem, eu vou conversar com eles, eu vou iniciar uma conversa. Eles vão se inteirar. Porque você não está falando de qualquer coisa, não é um filme qualquer, não é uma festa qualquer. Você está falando do bem amado. E esse é um anseio de todo o coração, é isso que o Bahá'u'lláh diz. Eles vão se interessar e vão querer continuar essa conversa. E você vai ter outras oportunidades de continuar essa conversa. Você vai ter a oportunidade de convidá-los para participar das atividades. Esse é, talvez, o foco, é a visão que a gente deve ter. Mais. Subiram ou não? Como as comunidades, eu acho que tinha mais uma pergunta sobre aproveitar os talentos das comunidades. É muito bom isso. Afinal de contas, não é que o guardião fala de que é melhor a Assembleia Local, né, aquela que é melhor para os talentos das comunidades? É por aí mesmo. A Casa Justiça fala que esse plano tem... Todos nós contribuímos para o plano. Não é um plano a ser conquistado pelas instituições. É um plano a ser conquistado por cada crente da causa. Aqueles que são músicos, que têm a oportunidade de celebrar seu amor por Bahá'u'lláh, oferecendo isso. Lógico, o fato também de que a gente deve aproveitar os talentos também não quer dizer que todos têm a oportunidade de fazer tudo naquela celebração, né? Então a gente tem que orquestrar, é o que a Casa de Justiça fala, né? Olha, falar aqui sobre uma exposição. É uma possibilidade, é algo que a gente até está começando a conversa sobre o assunto, mas os amigos também podem criar.
tá? Não precisam ficar esperando que isso venha do nível nacional. Pode vir do nível regional, pode vir do nível local, ou de uma comunidade irmã. Então, se der para a Assembleia Nacional, uma coisa que os amigos têm que lembrar um pouquinho também é que a Assembleia Nacional não é uma entidade sem fim, assim, que não acaba nunca o universo de colaboradores. Tem um número reduzido, a gente também continua tocando trabalho, então a gente vai ajudar na medida do possível. Mas pode vocês perfeitamente realizarem e produzirem, eu sei que vão fazer coisas maravilhosas. Olha, eu honestamente eu não tenho muito mais como falar sobre o contato com a mídia, porque eu não sei, tá? Eu vou pedir ajuda aos universitários, vamos pedir o apoio da SASG nesse sentido para nos dar mais orientações e de uma série de amigos que trabalham diretamente com mídia, são profissionais da área e vão poder nos ajudar sobre o assunto, tá? Então, oportunamente, a gente pode dar mais orientações sobre isso. A princípio, o que a Casa de Justiça diz é que tem que ser celebrações amplamente disseminadas. Se você quer amplamente disseminar, você tem que contar com a mídia. Não pode ser apenas no nosso contato pessoal. Então, amigos, já que Fazim disse obrigado, entendemos, eu também vou dizer obrigado na minha parte. Temos 1 hora aqui de conversa e eu tenho certeza que vocês vão ter urgente consultas no nível local das assembleias e com as raízes da comunidade para ver o desdobramento de tudo isso. A Assembleia Nacional fica radiante de escutar dos amigos quais foram os resultados dessas consultas, que ideias, que planos vocês estão fazendo e depois do acompanhamento desses planos. Vai trazer muita alegria ao coração da Assembleia Nacional e a gente vai poder, sei lá, fazer o nosso boletim de reflexões ali, né, mais ou menos, e compartilhar também com o Centro Mundial como as comunidades do Brasil estão se movimentando. Sim, claro que vocês podem mandar novas perguntas para a Assembleia Nacional, mas eu vou um pedido. Tente primeiro responder essas perguntas na sua própria comunidade. Tente consultar também com as outras agências na comunidade, com o Comitê de Ensino Diária, coordenador do Instituto, com os membros do Corpo Auxiliar, muitos deles estão participando aqui da conferência, e tenho certeza que eles vão querer estar nessas consultas com as assembleias locais, ou ainda consultar com os amigos da sua comunidade e tentem responder no nível local. Se ainda assim houver dúvidas, claro, são super bem-vindas as perguntas, a gente vai tentar responder na medida do possível. Muito, muito obrigada a todo mundo pela paciência, especialmente pelos desacertos que a gente teve aí na parte técnica. E um agradecimento especial ao grupo responsável pela plataforma aí online, que além do título que vocês estavam vendo, tem também o Morcem EAD, que tem ajudado a Assembleia Nacional com esse instrumento. E esperamos que outras tantas oportunidades tenham de utilizar esse material. Tá? Um beijo grande para todo mundo. Queridos amigos, queremos agradecer a participação de todos presentes aqui nesta sala. Agradecer também a senhora Lise Cavalcante por essa maravilhosa apresentação. E agora só nos resta consultar a nível local e partir para o campo de trabalho. Obrigado a todos. Nosso tempo está esgotado. Tenham todos uma boa noite.